Olá, bom dia, eu sou o irmão Regis, eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje é 11/5/2023 e eu tenho uma mensagem para você com o tema: veja o que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana. O que ele falou para a mulher samaritana é muito importante para nós também. Então nós temos que se fortalecer. Em Efésios capítulo 6, no versículo 10, está escrito assim: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu e você vamos se fortalecer no Senhor através de ler as Escrituras, através de ouvir, através de orar e através de obedecer. Aí nós vamos estar fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Então vou mostrar para você em João capítulo 4, no versículo 14 em diante. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Então aquele que beber da água que Jesus der nunca mais terá sede. Então eu e você temos que beber sempre dessa água que é as Escrituras Sagradas, a palavra. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então no momento que você aceitar Jesus, se batizar, no momento que você ler a Bíblia, ouvir pregações, vai ficar algo dentro de você. O que é esse algo? O Espírito Santo, a vontade de ser salvo, a vontade de morar com Deus, a vontade de ler, de ouvir e de obedecer vai ter dentro de você. Então vai se tornar mais fácil você conseguir vencer as tentações, as lutas da vida. No versículo 15 ele disse assim: disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus Cristo revelou para ela que ela tinha 5 maridos e naquele momento o marido que ela estava tendo não era marido dela. Por quê? Porque ela não era marido dela, ela talvez estava só junto e não estava casada. E Jesus queria, na verdade, que ela se casasse para poder ficar com a bênção, uma certa bênção, sair da fornicação naquele tempo. Então a mulher disse assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então veja o que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, revelou, falou da água, que era importante, que beber da água nunca mais terá sede. Falou que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era o marido dela no momento. Isso foi muito importante, que ela reconheceu que ele era o profeta, que ele era o Messias, o Cristo, o que vinha salvar o mundo. Isso foi muito importante. E ela reconheceu, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ela reconheceu que Jesus Cristo era um profeta, um homem de Deus, um homem que estava falando as palavras de Deus. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja o que Jesus Cristo disse. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus Cristo falou algo muito importante para ela, no versículo 22, Mas vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a salvação vem dos judeus, né? Então Jesus nasceu lá e a salvação vem de lá, de Israel. Então eu e você temos que aceitar Jesus, se batizar. Você que já aceitou, você que já se batizou, é se esforçar para estar no caminho. Se chegar a fair, calhar, se chegar a fair, cair, você tem que voltar, você tem que se reconciliar. Você não tem que desistir, tem que sempre estar lendo a Bíblia, ouvindo, sempre ir numa igreja, sempre sempre orando para que você consiga ficar firme, em nome de Jesus Cristo. No versículo 23, ela falou algo muito importante. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Jesus Cristo falou essa palavra para aquela mulher, e está escrita para mim, para você, para todas as pessoas. Então Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. E Ele quer que nós adoremos o Pai em espírito e em verdade. Então eu e você temos que se esforçar e temos que querer ser um verdadeiro adorador. Temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Quando Ele falou isso, naquele tempo, eles
tinha rituais que era de adoração a Deus, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados, e não deixava de ser uma adoração. E muitas das vezes, as pessoas que faziam na época, os escribas, os fariseus, aqueles homens que faziam, os sacerdotes, eles não faziam em espírito e nem em verdade, eles faziam somente por interesse naquela época. E Jesus diz que nós temos que adorar, temos que ser verdadeiros adoradores, temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Quando você for ler a Bíblia, você lê em espírito e em verdade. Meu Deus, me dá sabedoria e entendimento nessa escritura. Quando for ouvir alguma pregação, meu Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá um vislumbre espiritual, me ajuda a te obedecer, me ajuda a ficar firme. Aí Deus olha do céu e vê que você está buscando ser um verdadeiro adorador, e você está buscando adorar Ele em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Então eu e você temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. Temos que se esforçar. No versículo 24, Deus disse assim, ó, Jesus falou, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você vê uma pessoa indo para uma igreja, quando você vê uma pessoa lendo a Bíblia, quando você vê uma pessoa orando, quando você vê uma pessoa se esforçando para obedecer, lembre-se, essa pessoa está adorando, Deus é espírito, e essa pessoa está buscando ser um verdadeiro adorador. A pessoa está buscando adorar Deus em espírito e em verdade. Então você tem que ficar feliz, você tem que se alegrar quando você vê isso, sabe por quê? Porque a pessoa que está buscando ser um verdadeiro adorador, um adorador em espírito e em verdade, ela pode estar orando por a sua vida e você nem sabe. Muitas das vezes a pessoa adora a Deus em espírito e em verdade, é um verdadeiro adorador e busca adorar a Deus em espírito e em verdade, e a pessoa ora não somente por ela, nem pela família dela, ela ora por um bairro, por uma cidade, até mesmo por uma nação, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão presos. E muitas das vezes Deus ouve sim a oração daquela pessoa que está buscando ser um verdadeiro adorador, está buscando adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você tem que ficar feliz, tem que agradecer a Deus, glorificar a Deus. Então o que foi que Jesus Cristo falou para a mulher? Jesus Cristo revelou algo da vida dela, para a glória dela, para a glória de Deus, para a glória dele e de Deus, e para mostrar para ela que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus, que ele era Jesus Cristo, e para salvar ela, para ela tomar uma decisão de casar com aquele homem, né, para poder ela sair da fornicação, porque a fornicação é um pecado ilícito, né? Quando a pessoa não é casada, somente junto, tem atos sexuais. E Jesus falou para ela sobre adorar. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Então Jesus Cristo explicou isso para ela. Isso foi muito importante para ela naquele dia e para nós, para muita gente que lê. Mas a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele revelou essa palavra para ela e serve para nós. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Então Deus está no céu e Ele olha. Rapaz, às vezes você está indo para a igreja, às vezes você está ali na sua casa orando ou lendo a Bíblia, e Deus está sabendo que você está adorando Ele em espírito e em verdade. Está buscando ser um verdadeiro adorador, está agradando o coração de Deus. Então continue. Você está ouvindo pregações, ouvindo a mensagem de Deus, continue. Deus está vendo que você está buscando ser um verdadeiro adorador, buscando adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus quer que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. No versículo 25, ó, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, vem. Quando Ele vier, nos ensinará tudo, a mulher disse. Jesus Cristo revelou para ela que Ele era o Messias. Jesus Cristo disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Isso foi muito importante. A mulher reconheceu e teve o prazer de ver Jesus Cristo, de ver o Messias, o Cristo naquele dia. Essa mulher teve um grande privilégio naquele tempo, que ela reconheceu Jesus ali, face a face, aquele que estava escrito acerca dele. Então isso foi muito importante. Ó. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Os discípulos ficaram só vendo e ali ficaram maravilhados, porque ele estava falando com ela. Jesus mostrou para eles que
estava quebrando inimizades, quebrando algumas coisas que tinha na época que era ruim para as pessoas. As mulheres naquela época, ninguém poderia se comunicar com as mulheres, principalmente com ela, porque ela era samaritana e era uma mulher meretriz, uma prostituta, e Jesus quebrou isso naquele tempo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Então, ela foi e anunciou que Jesus Cristo estava falando com ela, tinha falado tudo da vida dela. Então, muita gente da cidade foram até Jesus através dela. Então, ela se tornou ali uma missionária, se tornou uma evangelista, uma missionária, e muita gente foram até Jesus por causa dela. Então Deus abençoe vocês, sua família. Tudo isso foi o que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, que serve para mim e para você. Bom dia, Deus abençoe você e sua família.